Olá, seja bem-vindo ao Origem da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. Origem da Memória busca um resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados. É feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou Nathalie Ortiz, aluna do 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e neste episódio visitamos o Arquivo Nireis para conversar com o jornalista Miguel Ângelo Azevedo, conhecido como Nireis. Ele é pesquisador, desenhista técnico, escritor e colecionador. Atualmente, Nireis apresenta o programa Arquivo de Cera na Rádio Universitária. Confira agora a entrevista feita por Letícia Vitória com Miguel Ângelo Azevedo. Nireis, seja bem-vinda ao programa Origem da Memória. É um prazer contar com a sua presença aqui hoje. Para mim também é um prazer como estudante estar aqui com o senhor hoje, conhecendo seu acervo. E muito obrigada por nos receber. Eu também sinto prazer em recebê-los aqui. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a carreira jornalística do Nireis. E a minha primeira pergunta para você é se o senhor pode falar um pouco sobre a sua carreira como jornalista, como você iniciou. Bom, é acidental. Minha carreira como jornalista foi acidental pelo seguinte: eu iniciei fui chamado para o jornal para fazer desenho. Eu era desenhista, freelance. Eu fui chamado para ser desenhista do jornal O Povo, e nessa época ele ficava na rua Senador Pompeu, e eu fiquei numa banquinha lá, né, fazendo meus desenhos. Eu desenhava para o jornal e aproveitava e recebia também lá os meus fregueses particulares, né? Tinha um telefone lá à disposição, de maneira que eu fazia as duas coisas. Fiquei em frente a uma mesa onde ficavam os revisores. Isso foi uma sorte grande para mim, porque eu aprendi muito, mais do que se eu fosse ao colégio, diariamente. Então eles discutiam sobre tudo, sobre todos os assuntos, política, geografia, história e principalmente português. Então aprendi muita coisa ali, né? E o próprio jornalismo, né? Como colher uma notícia, como enfrentar uma situação e tal. Então, o jornalismo foi chegando a mim através daquilo. Outra, que uma redação de jornal é apaixonante. Você chega numa redação de jornal, não é só de jornal. Na redação de jornal, é num estúdio de emissora de rádio ou de televisão. Você se apaixona logo a princípio. Então você vai trabalhar numa estação de rádio, ou numa estação de televisão, ou numa redação de jornal, você se vicia. No dia seguinte você está lá de novo, né? Então é uma profissão que faz de você uma pessoa apaixonada pelo trabalho que faz. Isso é muito reconfortante, porque a pessoa, nada melhor do que a pessoa trabalhar satisfeito com aquilo que faz, né? Sim, verdade. O senhor falou que entrou através do desenho, né? Exato. E como começou a sua carreira como desenhista? Como o senhor descobriu que tinha o dom para o desenho? Bom, minha família toda desenhava. Meu pai era pintor, fotógrafo de desenhista. Meu irmão mais velho do que eu era desenhista. Ele tinha uma freguesia bem grande na cidade.
E quando foi em 1952, 53, ele resolveu ir tentar a vida em São Paulo. Com a ausência dele, toda a freguesia dele ia lá para casa procurar por ele, para fazer trabalhos e tal e coisa. E eu me apresentava como substituto. Eu desenhava ruim como o diabo, mas eles ficavam satisfeitos, né? Então passei a ocupar o lugar deixado pelo meu irmão, né? Foi assim que eu me tornei desenhista, né? Eu já ajudava meu pai e meu irmão a fazer desenhos de quadros de formatura, complementos de grandes desenhos, né? Aí aprendi alguma coisa, então depois me especializei em desenhos de propaganda, né? Como você vê o jornalismo hoje no Brasil e especialmente no Ceará? Bom, o jornalismo não mudou muito. A maneira de fazer o jornal, a maneira de imprimir um jornal, a maneira de fazer a imprensa chegar ao povo e tal, tudo isso mudou muito. Mas a maneira de fazer a notícia e de ir para a divulgação mudou muito pouco mesmo. Ainda hoje eu acho muito repetitivo, você lê a notícia. Mãe mata filho, não sei o quê. Aí começa a notícia. A mãe matou o filho, segundo tópico. A mãe matou o filho, você lê aquilo de 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Quando eu acho que podia ter só no título. O resto é só desenvolvimento da notícia, mas a imprensa é assim e a gente tem que seguir o curso, né? Agora, a imprensa tem a parte política, tem a parte de economia, tem a parte de social, tem a parte de esporte. Quer dizer, cada setor tem seu estilo, né? O meu não é nenhum desses, porque eu comecei na imprensa escrevendo praticamente em 1965, quando um cantor chamado Augusto Calheiros faleceu, e eu fiz um artigo sobre a morte dele. E foi publicado no jornal Tribuna do Ceará. Foi meu primeiro trabalho como jornalista. Foi publicado pelo Tribuna do Ceará. Depois desse fui para o Correio do Ceará, que pertencia aos Diários e Rádio Associados. E lá eu tinha uma coluna, né, onde eu enfocava a parte de música popular e cidade. Então eu fiquei lá há algum tempo. Nesse tempo eu era funcionário do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. No departamento eu era desenhista técnico. E enquanto isso eu escrevia para o jornal. E um dia, vindo da repartição, que ficava na rua Senador Pompeu, esquina com o Senador Alencar, eu passei na redação do Correio do Ceará, falei com alguns colegas e tal, segui na direção do fim da rua, passei na redação do Povo, lá o Zé Raimundo Costa, que a gente já se conhecia, ele me cumprimentou e eu cumprimentei a ele. Aí o Demócrito, que era o diretor do jornal, disse: esse é que é o Nirez? Aí vem cá e tal, e começamos a conversar. Aí ele me convidou para eu ir para o jornal do Povo. Aí foi quando eu passei do Correio de Ceará para o Povo. Aí passei a escrever uma vez por semana no jornal O Povo. Depois disso, poucos anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, o jornal ia completar 50 anos de vida. Era o ano de 1978, né? 1978 o Povo, ele é de 28, ia completar 50 anos. Aí ele me convidou para fazer parte do grupo que ia fazer a comemoração dos 50 anos. Era eu, a Albaniza Lúcia, o Cévolo Esmeraldo e o Edgar Costa, eram nós 4. E nós cuidamos de toda a programação do cinquentenário do jornal, né? E quando terminou
essa comemoração e que o jornal completou os 50 anos, o Demócrito me convidou para chefiar o departamento de pesquisa. Aí no departamento de pesquisa eu criei lá o banco de dados, né? Onde ficavam as fotografias, as notícias, né, etc. E continuei no jornalismo nessa faina, né? Você já trabalhou em impresso e atualmente o senhor ainda trabalha em rádio. Quais foram os desafios que o senhor encontrou em cada um desses meios de comunicação? Bom, a gente sempre encontra desafios, mesmo no curso normal da coisa, né? O Jornal O Povo, por exemplo, ele tinha eu mantive uma página no Jornal O Povo, uma página semanal chamada Pesquisa e Comunicação, desde o dia 24 de maio de 1975. Era semanal. Saía aos sábados, o jornal não circulava aos domingos. Então todo sábado tinha essa página. Eu tinha muita dificuldade de fazer a matéria, fornecer as fotos, né, para caber direitinho na página, né? Ou extrapolava ou faltava, né? Então eu, junto com o diagramador, eu fui aprendendo a diagramar. Aí aprendi a diagramar. Então, a certa altura eu passei a diagramar a minha própria página. Eu já fazia a página em função do espaço, né? Então, quando o jornal começou a circular no domingo, minha página passou para o domingo, né? E eu continuei fazendo a diagramação, escrevendo a página, fornecendo as fotos e fazendo a diagramação, né? Quer dizer, não deixa de ser um desafio, né, esse ponto de passado de jornalista só escritor para diagramador, né? E eu, apesar de eu escrever sobre as coisas do passado, sempre eu gostava, eu sempre aliava ao presente, né? Eu mostrava um local de Fortaleza que em 1920 e tanto era tal casa assim, assim. Eu descrevia e descrevia como é que estava hoje na época, né? Tá assim, assim, assim. Aí criei um rodapé na minha página, que era Fortaleza ontem e hoje. Então eu pegava a foto antiga de Fortaleza que eu ia publicar, escrevia sobre aquele panorama, e eu mesmo ia com a minha máquina fotográfica fotografar o mesmo local no mesmo ângulo. Eu fotografava no mesmo ângulo. Então ficava a foto antiga, a atual, e eu fazia a descrição das duas coisas, a evolução, as mudanças e tal. Isso resultou, em 1981, na prefeitura se mostrou interessada em publicar um livro chamado Fortaleza Ontem e Hoje. E foi publicado em 81 pela Fundação Cultural do município, mas modificaram o título, botaram Fortaleza de Ontem e de Hoje, né? Mas dá no mesmo, né? E esse livro foi publicado, foi muito aceito pela população, sempre pedem para que eu faça novamente, atualizando essa coisa toda e tal. Mas nas redes sociais o pessoal já faz isso muito. Na época que eu publiquei o livro ninguém fazia, né? Então era uma novidade. Mas hoje em dia já não é mais novidade. Hoje em dia todo mundo faz, bota a foto antiga, bate uma foto atual e faz a comparação, conversa sobre as diferenças e tal. Não chega a ser mais uma atração nova, né? Então eu não fiz mais isso. Depois eu publiquei alguns livros, com mais 3 parceiros, um livro de publicação nacional que foi publicado pela Funarte, que é a discografia brasileira em 78 rotações, foi publicado no Rio de Janeiro, junto com 3 companheiros, Grácio Barbalho, Alcino Santos e Jairo Severiano, né?
E fui publicando outros livros, sempre tem poucos livros publicados, mas... Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. O ensino à distância da Unifor é completo e oferece aos seus alunos um ambiente virtual moderno e atualizado. E agora com 3 novos cursos: Gestão de RH, Gestão Comercial e Logística. Tudo isso para aumentar o seu leque de possibilidades à distância. Retornamos com o programa Lide da Memória. E nesse episódio, contamos com a presença do jornalista Nirês, diretamente do arquivo dele. Nesse segundo bloco, vamos entrar um pouco na vida pessoal de Nirês. Você tem 4 filhos, né? É. Como é o Nirês como pai? Como é a sua relação com os seus 4 filhos? Eu acho que quem diria melhor isso seriam eles, né? Eu não sei, eu penso que os trato como devia ser tratado, né? Não sei se eles têm a mesma opinião. Mas eu procuro, desde cedo, desde que nasceu minha filha, que é meu primeiro filho foi a menina, a Terezinha. Eu procuro sempre tratá-los a todos da mesma maneira. Não tenho preferência por nenhum. É como meus discos tudo é igual. Eu não quero mais bem a um do que a outro, né? Minhas peças de museu, gosto tudo igual. Então é assim. Isso é muito importante. Você poderia falar um pouco sobre a Zenita? Como ela te ajudou a construir o seu museu? A Zenita é uma pessoa interessante. Ela... Quando nós viemos morar nessa casa, foi quase uma emergência. Tinha quatro vãos. Era sala de jantar e cozinha, um quarto e o quarto dos meninos. E o banheiro, né? Obviamente. Então, a discoteca ficava na sala. Então ela abriu mão de parte da copa cozinha para botar um estante com disco. Aí eu me apressei em fazer mais um vão para fazer a copa cozinha, fiz, bem grande, e essa sala, que eram 2, eu transformei numa só. Aqui, né, tinha uma parede, né? Então o museu passou a ser essa parte de cá. E lá passou a ser a copa. Cada vão que eu fazia para melhorar, por exemplo, o quarto dos meninos, então eu tinha 3 meninos, ainda não tinha nascido o quarto. Eu fiz um quarto lá para a menina, porque os 2 meninos não podiam ficar juntos, mas a menina tinha que ficar separada e tal, e assim. E o que ia crescendo, ela ia
me induzindo a ocupar mais espaço, né? Então ela me ajudou muito nisso. E ela gostava do meu trabalho, diferentemente de muitas mulheres aí que querem que o marido jogue fora, né? Ela gostava do que eu fazia. Então a casa foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia quase que encosta no muro lá do final, né? Ela sempre cedendo espaço para mim. Ela me ajudou bastante. Ela compreendia meu trabalho e ajudava sempre. Como o senhor disse, diferente de outras mulheres, né, que pedem para os maridos colocarem fora, ela cedia espaço para o senhor. Eu acho que é muito bonita essa forma dela respeitar o seu trabalho. Uhum. A próxima pergunta é: qual lição a vida lhe deu? Ah, muitas lições. Mais uma assim que te marcou assim. Muitas lições a vida me deu. Me deu várias lições importantíssimas. Primeiro, cada vez que eu mergulho num assunto, numa pesquisa, e que vou aprendendo mais coisas, é quando eu percebo que sei menos. Preciso aprender mais. Então aquele que pensa que sabe de tudo, né, ele não vai prosperar. Quem vai prosperar é aquele que percebe que ainda precisa aprender mais, né? E eu fui contemplado com essa ideia, de que realmente ninguém consegue aprender tudo. E por isso é que eu estou sempre estudando. Mesmo com a idade que eu tenho, ainda estou aprendendo. É isso aí, é importante a gente sempre estar aprendendo, apesar da idade. E o senhor falou que apesar da idade continua estudando. Isso também é muito interessante, sabia? Porque tem gente que pensa que quando chega em determinada idade, pronto, acabou, só vai ficar ali no comodismo e pronto. Mas isso é muito interessante. Vamos para mais um intervalo agora e em seguida teremos o terceiro e último bloco. Conhecer de perto a carreira dos seus sonhos? Vem aí a Feira de Profissões Unifor. É o momento perfeito para descobrir diversas áreas do mercado, conversar com professores e alunos e explorar mais de 30 cursos de graduação. Nos dias 16 e 17 de maio, a partir das 8 horas da manhã, venha descobrir sua verdadeira paixão e faça a escolha certa para o seu futuro. Feira de Profissões Unifor, o seu ponto de partida para um caminho de sucesso. Retornamos agora à conversa com o jornalista Inirês, diretamente do seu No último bloco, aí vamos lá. Retornamos agora à nossa conversa com o jornalista Inirês, nosso convidado do programa Lide da Memória, diretamente do seu arquivo. Inirês, agora a gente vai falar um pouco sobre curiosidades sobre você. Vamos ver. O seu nome, na verdade, é Miguel Ângelo, em homenagem ao pintor renascentista Michelangelo. De onde surgiu o apelido Inirês? Meu pai achou de botar nos filhos os nomes de renascentistas,
porque ele gostava do período. Meu pai era pintor e gostava do período renascentista. Então ele botou o nome dos filhos dele. Vandico, Murilo, Rubens, Miguel Ângelo, Rafael Santos, o Leonardo da Vinci não chegou a nascer. Então, por isso eu sou Miguel Ângelo de Azevedo. Acontece que quando eu era pequenininho, parece incrível, mas eu já fui pequenininho, menino de braço, eu era vermelhinho e louro. Então me puseram o apelido de inglês. Mas não, a pessoa não sabe falar com o menino, né? É inglês, não fala direito, né? Terminou em inglês. Aí pegou. E eu gostei do apelido e uso até hoje. É como o senhor assina, né? Hoje em dia. Você tem um grande acervo, que é tanto em relação à música quanto à nossa cidade. Como você decidiu começar essa grande coleção que o senhor tem hoje em dia? Primeiro eu sempre fui um colecionador, desde menino. Quando eu era menino eu colecionava figurinhas que saíam em álbuns, que vinham em bombom, em chocolate e tal coisa. Hoje em dia que figurinha vem nos envelopes, né? Mas naquele tempo vinha em bombom, vinha em chocolate, vinha aquilo, você ia juntando, botando nos álbuns, etc e tal. Eu já colecionava isso. Mas paralelamente a isso eu colecionava caixa de fósforo, colecionava carteira de cigarro, né? Colecionava as figurinhas de cédula que vinham dentro das carteiras de cigarro. Tudo que aparecia eu colecionava. Mas sabe como é menino, né? Tem hoje, não tem amanhã. Pede-se aquilo, aqui e tal. Mas quando eu completei 20 anos de idade, eu gostava muito de música, eu fazia parte de serenata, eu era metido a cantor, cantava nas serenatas e tal. Então quando foi em 1954, eu sou de 34, quando foi isso, em 54 eu completei 20 anos. No dia que eu completei 20 anos, 15 de maio de 1954, um vizinho meu, sabedor que eu gostava de música, me deu de presente um toca-discos, que eu não tinha. Toca-discos eles chamavam na época de picape. Então esse picape não tinha amplificação. Você para ouvir tinha que pegar o fio que saía do braço dele e injetar no rádio, para poder ouvir no som do rádio. Então eu fazia isso, tinha um rádio lá em casa, eu injetava e tal, e digo, vou comprar disco. Aí fui para o comércio atrás de comprar disco para ouvir. Comprei uns 4 discos, porque eu não gostava da música da minha época, né? Eu gostava da música do passado. Por quê? Porque quando eu era menino, meu pai tinha feito um retrato grande assim para um amigo dele chamado Raimundo Araújo, e ele gostou muito do retrato, e deu de presente a meu pai um gramofone, daquele da Bocona, com 100 e tantos discos. E era meu brinquedo. Então eu ouvia aquela música e tal, e aliei a música ao aspecto do disco. Então qualquer música daquela música, ainda hoje eu ouvindo, eu me lembro do disco. Aí eu comecei a procurar essas músicas, né? E existia no comércio reedição dessas músicas. Aí eu fui comprando. Não era mais com o mesmo aspecto físico, né? Mas era a mesma gravação. Então eu fui procurando, comprando esses discos e tal. Aí foi crescendo a quantidade de discos, né? E eu, paralelamente a isso, comecei a comprar revista, jornal, livro, que tratasse de música, porque eu queria saber quem eram aqueles elementos. Quem era aquele compositor, Gilberto de Carvalho, quem era o Sancler Sena, quem era Gastão Formente, quem era o Francisco Alves, Vicente Celestino, etc. Aí fui juntando esse material, paralelamente a discoteca tinha uma biblioteca.
Nessa biblioteca eu vi o retrato de muitos deles. Aí me interessei em reunir fotografia deles, dos compositores, dos cantores, dos músicos, dos violonistas, dos saxofonistas, etc. Fui procurando. Nessa busca por foto, peguei muito postal de Fortaleza Antiga. Meu pai era vivo e conhecia a cidade com profundidade. E eu fui até ele, papai, isso aqui, aí ele me dizia tudinho onde era, o que era, e eu fui aprendendo com ele. E formei a minha coleção de vistas de Fortaleza. E assim uma coisa vai puxando a outra, né? Então, depois passou a ser personalidades cearenses e tal, coisa, etc. Depois as nacionais, e assim foi. Então vai crescendo sempre o acervo, né? Enfim, várias funções. Foi assim que chegou ao que chegou hoje. É de nosso conhecimento que o senhor tem um grande acervo de discos, né? De cera. O senhor tem ideia de quantos discos há no seu acervo? São 20.000 discos, né? Mas todos os discos desses 20.000 discos, todos são nacionais. Eu não tenho música estrangeira. É difícil. Fazer uma discoteca de 30, 40, 50 mil discos não é difícil. Mas de 20.000 discos só nacionais é difícil. Principalmente você morando em Fortaleza, longe do Rio, São Paulo, onde ficavam as fábricas, né? É difícil. Mas eu consegui. Consegui. Hoje tem esses muitos discos, esse arquivo maravilhoso. Mireis, no dia 15 de maio você irá completar 90 anos. Como é chegar a essa fase da sua vida ainda na ativa? Na verdade, as pessoas não acompanham sua idade, né? Você é a mesma menina de 8, 7 anos, né? É a mesma coisa, você não vê a diferença. A mesma coisa sou eu. Até eu completar 80 anos de idade, eu era um rapaz de 20 anos. Não mudou nada. Agora, nos 80 anos, que eu comemorei saltando de paraquedas, eu percebi, a começar no salto, que estava envelhecendo pelo seguinte, que quando eu cheguei no chão, né? Porque quando a gente salta de paraquedas, que chega no chão, é como se desse um salto de 3 metros, né? Então, quando eu pisei no chão, eu vi que estava velho. Não aguentei o meu peso, né? Caí de joelho. Aí eu vi, não dá. Tanto que eu não vou saltar de paraquedas nesse 90. O senhor pensa em alguma comemoração para esses 90 anos? É comemoração normal, né? Nada de tão grandioso. Não, nada de tão grandioso, nem tão diferente. Mireis, eu quero te agradecer mais uma vez por ter nos recebido aqui no seu arquivo pessoal, aqui na sua casa. Gente, estamos encerrando hoje mais um Lídio da Memória. Nos vemos no próximo programa. Tchau!